tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Café com Biomed. No episódio de hoje vamos falar sobre um tema que afeta infelizmente milhares de brasileiros todos os anos: a dengue. Com a chegada das estações mais quentes e chuvosas, os casos aumentam e a gente precisa estar preparado para isso. E para entender melhor como a dengue age no nosso corpo, quais os sintomas, como ela é diagnosticada e, claro, como se prevenir, temos a honra de receber dois especialistas incríveis aqui, a doutora Juliana, infectologista, a doutora Natane, infectologista, e o doutor Marcos, clínico e pesquisador em saúde pública. Sejam muito bem-vindos. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a doutora Natane e estou muito feliz com o convite de participar de um podcast desse tão legal, com um assunto tão importante. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a doutora Juliana, infectologista. Queria agradecer primeiramente ao convite do pessoal do podcast. É uma honra estar aqui com vocês, falando sobre a dengue, uma doença que afeta o Brasil já há tantos anos, há tantas décadas. É importantíssimo estarmos aqui falando sobre ela e trazer informação para a população brasileira. Oi, gente. Aqui é o Marcos, o clínico e o pesquisador. E é uma honra, eu agradeço muito o convite. Fico muito honrado mesmo de poder combater a desinformação e as fake news que acontecem muitas vezes por aí. Principalmente nos casos de dengue, onde nos últimos anos ela foi sendo cada vez mais menosprezada e aparece muito menos na TV, o que é muito importante e perigoso. Bom, então já vamos começar falando. Doutora Juliana, o que acontece no corpo quando uma pessoa é infectada pelo vírus da dengue? É uma ótima pergunta, né? Quando o vírus ele entra no organismo, ele infecta principalmente as células do sistema imunológico, né? Os monócitos, macrófagos, por exemplo. E isso gera uma resposta inflamatória muito intensa. Nos casos que são mais graves, essa inflamação ela aumenta a permeabilidade dos vasos sanguíneos, né? Isso provoca o extravasamento de plasma e risco de choque circulatório. Vale ressaltar que a forma de contaminação da dengue são os mosquitos. Eu sei que você não perguntou ainda, mas é importante deixar isso bem frisado porque é uma coisa importante de se lembrar. Doutor Marcos, o que pode acontecer quando a pessoa infectada não recebe o tratamento adequado? Boa pergunta, Maia. Nos casos mais graves, a pessoa pode desenvolver trombocitopenia, nome difícil, por sinal, que é uma queda das plaquetas, o que aumenta o risco de sangramento. O fígado pode ser afetado, assim como o pulmão, podendo causar edemas e até hemorragias. Em casos extremos, a dengue pode causar encefalite, uma inflamação no cérebro, com sintomas neurológicos bem graves até. Doutora Natane, como é feito o diagnóstico da dengue? Existem exames específicos para isso? Sim, o diagnóstico ele pode ser feito de duas maneiras, dois métodos, né? O direto e o indireto. Entre os diretos temos o teste de antígeno NS1 e o RT-PCR, que detectam o vírus nos primeiros dias da infecção. O isolamento viral também existe, mas é menos comum. E os métodos indiretos, o que eles mostram? Então, nesses métodos, a gente pode usar os exames sorológicos, né, que é feito por coleta de sangue normal, que vão detectar os anticorpos. O IgM, ele vai indicar uma infecção recente, geralmente ali após o 5º dia de infecção. O IgG, ele já vai apontar uma infecção mais avançada, né? Além desse tipo de exame, a gente também pode usar o hemograma, né, que aí pode mostrar uma leucopenia e a queda de plaquetas. E essa queda de plaquetas muito grande, né, também tem relação com os casos de dengue hemorrágica. E em alguns casos graves, a gente também pode fazer exames de função hepática e tempos de protrombina, né, que ali eles vão ajudar ali a avaliar a gravidade da infecção. E os exames de imagem, eles também ajudam no diagnóstico? Com certeza. Os exames de imagens, como ultrassonografia e radiografia de tórax, são essenciais nos casos graves para identificar complicações, como acúmulos de líquido ou extravasamento de plasma. Eu tenho um questionamento. Mesmo com tanto conhecimento, infelizmente a dengue ainda é um problema no Brasil. Por que isso acontece? Então, gente, a dengue, né, ela está relacionada a diversos fatores, né, tanto sociais quanto ambientais. Por exemplo, o crescimento populacional desordenado, falta de saneamento básico e o que a gente mais ouve falar em campanhas contra a dengue há muito tempo, que é o acúmulo de água parada, porque isso favorece a proliferação do Aedes aegypti, né, que é o vetor da doença.
E a urbanização desorganizada também contribui, certo? Sim, bastante. Quando construímos casas sem planejamento e áreas sem infraestruturas, criamos um ambiente ideal para os mosquitos. A falta de coleta de lixo, o descarte irregular, tudo isso agrava muito a situação. Como está o controle do mosquito atualmente? Nossa, olha, vou te falar a verdade. Estamos enfrentando desafios. O mosquito vem se tornando resistente a alguns inseticidas, especialmente os de ação prolongada. Além disso, os agentes de saúde enfrentam dificuldades de acesso a algumas residências, o que compromete o combate às criadoras. Principalmente algumas casas que podem ter sido abandonadas, as pessoas que moravam lá podem ter se mudado ou falecido, esqueceu de avisar alguém ou de deixar as coisas, tipo, tampadas, secas, tudo bonitinho, e isso é um criadouro perfeito para esses mosquitos. E a gente não pode entrar lá, por causa que precisa de autorização. Isso dificulta muito a nossa vida. E o aquecimento global, ele também influencia na propagação da dengue? Com certeza, sem dúvidas. O aumento das temperaturas acelera o ciclo do mosquito, né? E com isso ele pode se espalhar para áreas que antes eram consideradas seguras, né? O aquecimento global é um dos fatores que realmente ampliam regiões de risco dessa doença. Doutor Marcos, qual a faixa etária mais vulnerável à dengue atualmente? Olha, depende da época e da região. No passado, as crianças foram as mais afetadas. Depois de 2006, os adultos passaram a ser os mais atingidos, mas em surtos recentes, como em 2008, no Rio, houve um aumento preocupante entre crianças e adolescentes. Doutora Natane, quais são as principais formas de prevenção da dengue hoje? Então, além de eliminar os focos de água parada, né, é importante o quê? Usar repelente, telas de proteção nas janelas, evitar a exposição ao mosquito, né? E vacinar, né, galera? Tem que se vacinar. A vacina é contra os 4 sorotipos e passou a ser adotada como política pública no Brasil em 2024. Então tem que vacinar, galera. Essa vacina, ela protege totalmente contra a dengue? Essa vacina, ela oferece proteção contra os 4 sorotipos, né? Do DEN1 ao DEN4, né? E também ajuda a reduzir os casos graves. É um avanço enorme na saúde pública brasileira. Teria alguma recomendação para quem vai tomar essa vacina? Sim. É recomendado evitar tomar a vacina da dengue junto com outras vacinas inativadas. O ideal é um intervalo de 24 horas. Para vacinas vivas, o intervalo é de 30. Gente, a vacina é segura, mas deve ser aplicada em local adequado, com supervisão, beleza? E para fechar com chave de ouro, como o nosso sistema imunológico reage ao vírus da dengue? A resposta imune, ela começa com a produção de citocinas pró-inflamatórias, por exemplo, interferon. E aí depois disso, as células T e B são ativadas. A infecção por um sorotipo gera imunidade vitalícia contra ele, mas não protege contra os outros. Por exemplo, se eu me infectar com o sorotipo 1, eu não vou mais me infectar com ele de novo, mas eu posso me infectar com o sorotipo 3, por exemplo. Né? E aí, por isso que tem algumas pessoas que pegam dengue várias vezes, porque elas pegaram de um sorotipo, né? Se infectaram com o sorotipo, mas o outro, ela ainda não se infectou e não tem imunidade, né? E isso pode agravar as infecções subsequentes. E além disso, o vírus tem um tropismo por células do sistema imune e pelo endotélio vascular, o que causa extravasamento de plasma, inflamação e, em alguns casos, a dengue hemorrágica. O hemograma ajuda a monitorar esse processo com sinais como leucopenia e trombocitopenia. Bom, muito obrigada pela conversa. Infelizmente é a hora do nosso encerramento, mas eu quero agradecer ao Dr. Marcos, a doutora Juliana, a doutora Natane. Muito obrigada por essa conversa tão rica. Eu tenho certeza de que nossos ouvintes sairão desse episódio muito mais informados. Que isso, gente. Eu que agradeço. Como eu disse antes, é uma honra estar aqui. Combater a desinformação e as fake news aqui é a melhor coisa possível. Até porque, quanto mais pessoas souberem, menos trabalho eu faço. Eu que agradeço pelo convite, foi muito legal estar aqui com vocês. É sempre bom a gente trazer informações sobre saúde, sobre as doenças, né, que afetam o nosso país. Né? A informação é uma das melhores armas, tanto contra a dengue quanto outras doenças.
E é muito importante a gente levar esse tipo de informação para a população brasileira. Olha, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e falar sobre a dengue, um tema tão relevante. Foi um prazer participar, espero ter contribuído com informações úteis para todo mundo. E um grande abraço, muito obrigada, até a próxima. Antes da gente terminar, eu quero dar um recadinho rapidinho para os nossos ouvintes. Para vocês que ficaram até aqui, fiquem atentos, eliminem criadouros, protejam-se com telas e repelentes. E se puderem, por favor, vacinem-se. A vacinação é uma prática muito importante contra inúmeras doenças, inclusive dengue. Tá bom? Muito obrigada novamente pela participação dos doutores. Nos vemos no próximo Café com Biomed. Tchau, tchau!